Você pode se surpreender ao perceber que algumas das previsões da irmã Bernadette Soubirous sobre o ano de 2025 já estão se concretizando diante de nossos olhos, levando muitos a se questionarem sobre o que o futuro pode reservar. Suas visões, antes vistas como distantes e enigmáticas, agora ganham uma nova relevância, provocando inquietação entre aqueles que estudam suas profecias. Mas o que exatamente ela previu e por que suas palavras parecem mais significativas do que nunca no cenário atual? Acompanhe-nos enquanto exploramos as extraordinárias revelações dessa humilde jovem francesa, que se tornou uma figura central na história não apenas por seus encontros com o divino, mas pelas mensagens que carregava, mensagens que parecem mais urgentes do que nunca. Embora Bernadette tenha vivido há mais de 150 anos, suas visões continuam a intrigar gerações. Conhecida por suas experiências com a Virgem Maria, ela ocupa um lugar de grande importância espiritual. Com o mundo enfrentando crescente instabilidade, muitos estão revendo suas revelações sob uma nova perspectiva. Suas previsões sobre a condição humana, o meio ambiente e a espiritualidade parecem assustadoramente pertinentes, especialmente diante dos dilemas sociais e morais que caracterizam nossa era. Como alguém de origem humilde, criada em uma aldeia remota e com pouca educação formal, pôde prever eventos que só se manifestariam séculos depois? Esse é justamente o mistério que estamos prestes a desvendar. A história de Bernadette é marcada por simplicidade, sofrimento e fé. Nascida em 7 de janeiro de 1844, na pequena cidade de Lourdes, na França, ela era a filha mais velha de 9 irmãos em uma família que lutava contra a pobreza extrema. Desde jovem, ajudava a sustentar a família trabalhando como pastora, passando longas horas ao ar livre cuidando do gado e coletando lenha. Aos 14 anos, em 11 de fevereiro de 1858, sua vida mudou drasticamente ao ter uma visão de uma figura radiante vestida de branco enquanto coletava lenha perto da gruta de Massabielle. Essa aparição foi apenas a primeira de 18 encontros que transformariam sua vida e impactariam o mundo. Inicialmente, as visões de Bernadette foram recebidas com ceticismo por autoridades e membros da igreja, que temiam que tudo não passasse de uma invenção ou mal-entendido. No entanto, sua humildade e consistência ao descrever o que havia visto dificultaram que a descartassem como alguém em busca de atenção. Um dos momentos decisivos ocorreu quando a aparição instruiu Bernadette a cavar o solo, revelando uma fonte que mais tarde se tornaria conhecida por suas propriedades curativas. Em 1862, a Igreja Católica reconheceu oficialmente as aparições como genuínas, e Lourdes se tornou um dos maiores destinos de peregrinação do mundo. Além dos milagres físicos, as revelações de Bernadette abordavam questões espirituais e sociais. Ela profetizou um tempo em que a fé seria testada como nunca antes, quando o engano e a confusão se espalhariam, afastando muitos da verdade. Muitos acreditam que essas palavras ecoam os dilemas contemporâneos, como a polarização, a desinformação e a perda de valores. Apesar das previsões sombrias, Bernadette também falou sobre um renascimento espiritual, no qual as pessoas retornariam à fé em busca de esperança e conforto. Um dos aspectos mais intrigantes de suas profecias é a menção a uma figura escolhida que surgiria em tempos de grande incerteza, guiando a humanidade com sabedoria espiritual. Enquanto as interpretações variam, essa visão alimenta especulações sobre um líder religioso ou movimento que traria renovação à consciência espiritual global. Mesmo diante do sofrimento físico causado pela tuberculose, Bernadette manteve uma fé inabalável até sua morte em 16 de abril de 1879, aos 35 anos. Canonizada em 1933, sua história continua a inspirar milhões de pessoas, e Lourdes permanece um símbolo de esperança e cura. À medida que 2025 se aproxima e o mundo enfrenta múltiplas crises, ambientais, sociais e espirituais, as palavras de Bernadette ganham uma nova dimensão. Suas mensagens parecem não apenas um eco do passado, mas um guia para enfrentar os desafios do presente e do futuro. A luz da fé, segundo Bernadette, sempre brilhará mesmo nos momentos mais sombrios, convidando todos a buscar uma renovação espiritual e a confiar na misericórdia divina. Pesquisadores religiosos, místicos e fiéis recorrem às profecias em busca de esclarecimentos sobre o que o futuro reserva para 2025. Esse ano pode representar um ponto crucial, como sugerido por Bernard, podendo ser um período de grandes desafios ou um despertar espiritual que unirá as pessoas.
Embora o significado completo de suas visões continue aberto à interpretação, uma coisa é certa: suas palavras seguem ressoando, trazendo tanto advertências quanto esperança para um mundo em busca de direção. As profecias de Bernarda sugerem mistérios profundos escondidos em suas mensagens. Ela previu eventos que parecem estar alinhados com os sinais dos dias atuais, incluindo sua visão sobre um grande engano que se conecta diretamente aos desafios contemporâneos. A possibilidade de um grande despertar, como antecipado por Bernarde, oferece uma centelha de esperança em meio às preocupações e incertezas sobre o futuro. Apesar de prever dificuldades que poderiam abalar a humanidade, suas visões também indicavam um período de renovação, no qual a fé e o crescimento espiritual floresceriam novamente. Sua mensagem era clara: os obstáculos não marcariam o fim, mas sim o começo de uma transformação para aqueles que acreditam na capacidade da humanidade de mudar seu destino. Suas palavras servem como alerta e também como um chamado à ação, encorajando as pessoas a cultivarem a compaixão, o arrependimento e um retorno genuíno aos valores que ela defendia. À primeira vista, o mundo parece à beira de grandes mudanças, com desafios emergindo a um ritmo acelerado. Desastres naturais, divisões sociais e crises morais parecem refletir os avisos de Bernarde sobre tempos de provação. Ela falou sobre dificuldades que testariam a humanidade, mas enfatizou que tais adversidades também impulsionariam a renovação da fé, levando as pessoas a redescobrirem suas bases espirituais e a encontrarem força na unidade. Aqueles que acreditam que as dificuldades atuais fazem parte de uma transformação mais ampla encontram conforto em suas palavras. Um dos aspectos mais impactantes de suas previsões refere-se ao estado do meio ambiente. Bernarde mencionou um tempo em que a terra gemeria, os céus queimariam e as águas subiriam. Muitos interpretam essas palavras como um reflexo dos crescentes desafios ambientais que testemunhamos hoje. Eventos climáticos extremos, como ondas de calor devastadoras, enchentes e outros desastres naturais, têm chamado a atenção global, levando alguns a questionar se as profecias de Bernarde alertavam para um momento em que a natureza exigiria maior cuidado e respeito. Embora a ciência ofereça explicações para essas mudanças, suas visões adicionam uma perspectiva espiritual mais profunda à discussão, sugerindo que os desafios do mundo não são apenas físicos, mas também morais e espirituais. Ela acreditava que a maneira como a humanidade tratava a Terra refletia seu estado interior. Atualmente, muitas pessoas começam a reconhecer essa conexão, adotando práticas mais conscientes e sustentáveis, alinhadas com a crença de Bernarda de que tempos difíceis podem despertar um novo propósito. Além das preocupações ambientais, Bernadette alertou sobre um período em que a confusão e a divisão se espalhariam, dificultando a busca pela verdade e pela unidade. Ela descreveu um momento em que as palavras teriam mais poder de separação do que as armas, sugerindo que os conflitos não seriam necessariamente físicos, mas envolveriam mal-entendidos, perda de confiança e disputas sobre o certo e o errado. Essa mensagem encontra eco no cenário atual, onde a polarização, a desinformação e a dificuldade em manter diálogos genuínos criam barreiras na sociedade. Mesmo com os avanços tecnológicos que facilitam a comunicação, eles também ampliaram a disseminação de informações não verificadas, aumentando a confusão e a discórdia. A visão de Bernadette indicava que essas dificuldades se intensificariam antes que as pessoas reconhecessem a necessidade de unidade e compreensão. No entanto, ela não via isso como um declínio irreversível, mas sim como um período de aprendizado, em que as pessoas redescobririam a importância da verdade, da compaixão e da escuta mútua. Um dos aspectos mais marcantes das visões de Bernarde é sua crença de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz prevaleceria. Ela previa que a fé retornaria de formas inesperadas, levando as pessoas a se apoiarem mutuamente e a reacenderem seu propósito espiritual. Para ela, 2025 não seria definido apenas pelos desafios, mas pela maneira como a humanidade responderia a eles. As provações poderiam surgir, mas também trariam oportunidades de crescimento. Bernarde acreditava que a fé e a resiliência seriam essenciais para superar esses desafios, permitindo que as pessoas encontrassem esperança mesmo em tempos de incerteza. À medida que o mundo se aproxima deste período de transformação, muitos buscam as palavras de Bernadette para orientação. O que pode ser aprendido com suas previsões? Como as pessoas podem preparar seus corações e mentes para as mudanças que estão por vir?
Embora suas visões não ofereçam respostas definitivas, elas fornecem algo ainda mais valioso, um lembrete de que, independentemente das dificuldades, cada indivíduo tem o poder de escolher entre a fé, a esperança e a compaixão. Nos próximos capítulos, continuaremos explorando as mensagens proféticas de Bernadette, aprofundando-nos em suas percepções sobre a importância da reflexão pessoal e do papel da espiritualidade em tempos incertos. Sua profecia sobre o poder das palavras e seu impacto na divisão entre as pessoas tornou-se particularmente relevante no mundo atual. Ela falou de um período em que as nações não se enfrentariam com armas, mas com discursos que feririam e separariam. Essa visão é interpretada por muitos como um aviso sobre a crescente desconexão e falta de entendimento entre as pessoas. Apesar das diferentes interpretações, uma coisa é inegável: suas palavras continuam a inspirar reflexão. Seja através de uma perspectiva religiosa ou histórica, suas mensagens incentivam as pessoas a considerar seu papel no mundo, a refletirem sobre suas reações diante dos desafios e a buscarem sabedoria em meio às incertezas. Conforme seguimos investigando as visões de Bernadette, exploraremos mais a fundo os temas da renovação espiritual, a relevância da fé pessoal e a aplicação de seus ensinamentos na vida cotidiana. Seu legado não se resume a profecias, mas também à resiliência, humildade e a crença de que, mesmo nos tempos mais sombrios, a luz pode ser encontrada. Diante da crescente urgência em relação a questões ambientais, sociais e espirituais, é intrigante notar que esse debate nem sempre resulta em oposição. Alguns estudiosos e teólogos argumentam que a fé e a ciência podem coexistir harmoniosamente. Eles sugerem que as profecias podem servir como um guia espiritual, incentivando a introspecção e a tomada de decisões éticas, enquanto a ciência fornece os meios necessários para lidar com desafios práticos do mundo. As palavras de Bernadette sobre 2025 podem ser vistas tanto como um chamado divino para a renovação moral e espiritual quanto como um alerta para que a humanidade assuma a responsabilidade por seu próprio futuro. Isso pode se manifestar na busca pela unidade, no enfrentamento das crises ambientais ou na procura por um propósito mais profundo na vida. Apesar dos desafios, uma das características mais marcantes das visões de Bernadette é sua inabalável crença na esperança. Embora muitas de suas mensagens abordem advertências sobre crises sociais, ambientais e espirituais, elas também apontam para um caminho de transformação e renovação. Segundo suas previsões, mesmo nos momentos mais difíceis, sempre haverá a possibilidade de cura, união e reavivamento. À medida que nos aproximamos de 2025, sua mensagem de esperança se torna ainda mais significativa. Bernadette previu um período de grandes provações que poderiam abalar os alicerces da humanidade. No entanto, deixou claro que tais dificuldades não eram destinadas ao desespero, mas sim a oportunidades para reavaliar valores, fortalecer conexões humanas e emergir mais resilientes em fé e propósito. Um dos aspectos centrais de suas profecias é a renovação espiritual. Ela acreditava que os desafios deste período serviriam como um convite para que a humanidade deixasse de lado o materialismo, o egoísmo e a divisão, e, em vez disso, abraçasse uma vida guiada pela compaixão, humildade e fé. Dessa forma, as pessoas não apenas encontrariam paz interior, mas também contribuiriam para a cura do mundo. Entre as profecias mais enigmáticas de Bernadette, há uma que tem gerado grande discussão: o aviso sobre um grande engano. Ela falou de um tempo em que muitos seriam iludidos por alguém que aparentaria trazer luz, mas que, na verdade, disseminaria confusão e perda. Alguns acreditam que essa visão se refere ao Anticristo, uma figura mencionada em diversas tradições religiosas como um enganador que desviaria as pessoas da verdade, oferecendo promessas ilusórias e valores distorcidos. Segundo Bernadette, essa influência enganosa não se manifestaria por meio de destruição explícita ou violência, mas através da manipulação sutil e persuasiva. Ela alertou que a verdade poderia ser distorcida e que falsidades poderiam ser exaltadas como sabedoria. Esse alerta se alinha à ideia de que o engano frequentemente ocorre de maneira gradual, com mudanças sutis na percepção das pessoas, levando-as a se afastarem de princípios fundamentais. Alguns estudiosos de suas profecias acreditam que 2025 poderia representar um período de grande provação, exigindo discernimento e cautela sobre no que acreditar e a quem seguir. Bernadette enfatizou que a fé seria um escudo contra a confusão,
incentivando as pessoas a buscarem sabedoria através da oração e da integridade moral, em vez de aceitarem cegamente qualquer discurso. No entanto, mesmo diante desse cenário de engano, sua profecia trazia esperança. Ela afirmou que aqueles que se mantivessem firmes no bem não seriam abalados e que aqueles que buscassem sinceramente a verdade acabariam por encontrá-la. Isso sugere que, embora o engano possa se espalhar, ele não será absoluto. Aqueles que permanecerem vigilantes e comprometidos com sua fé e valores reconhecerão as falsidades e permanecerão firmes em suas convicções. Além das advertências espirituais, as visões de Bernadette transmitiam uma poderosa mensagem de unidade. Ela reconhecia que haveria divisões e conflitos, mas também acreditava que esses desafios levariam a um renovado senso de cooperação. Para ela, o que estava fragmentado poderia ser reconstruído. Proporciona uma chance de renovação? Estamos sendo levados a nos distanciar do que é certo ou recebemos uma oportunidade de reencontrar nossa fé e propósito? Embora as interpretações de suas profecias possam variar, o tema central permanece inalterado: há sempre esperança, e as escolhas feitas hoje moldarão o futuro. Seja sob uma ótica religiosa ou filosófica, suas palavras incentivam as pessoas a permanecerem alicerçadas na bondade, na fé e no discernimento, garantindo que, mesmo em tempos de provação, a luz não se apague. Nos próximos tópicos, exploraremos mais profundamente os ensinamentos de Bernadette, analisando como suas mensagens sobre renovação, discernimento e perseverança podem nos ajudar a enfrentar as incertezas do futuro. Em um momento em que o mundo parece cada vez mais dividido, um dos aspectos mais marcantes de suas previsões é seu apelo à unidade. Bernadette acreditava que a humanidade não seria testada apenas por dificuldades externas, mas também pelo desafio de escolher entre a separação e a colaboração. Sua visão sugere que as dificuldades atuais não surgiram para afastar as pessoas, mas para incentivá-las a se unirem. Para ela, os obstáculos poderiam ser transformados em catalisadores de compreensão, fazendo com que indivíduos e comunidades percebessem a necessidade de cooperar para superar desafios em comum. Essa mensagem ressoa especialmente em uma época em que conflitos e desentendimentos parecem dominar a sociedade. A profecia de Bernadette nos recorda que, mesmo em meio à discórdia, a reconciliação e a paz são sempre possíveis. Ela falou de um futuro onde aquilo que foi disperso será reunido e o que foi quebrado será restaurado. Essa imagem poderosa sugere que, por mais que a humanidade enfrente dificuldades, a chance de cura e cooperação sempre estará ao alcance. Talvez o aspecto mais inspirador de suas visões seja sua crença inabalável na capacidade humana de transformação. Bernadette não via os desafios de 2025 como um fim, mas sim como um momento de despertar, uma oportunidade para reavaliar valores, reconstruir laços e redescobrir a fé. Embora suas mensagens alertassem sobre tempos difíceis, ela também enfatizava que esses desafios não levariam à destruição, mas sim a uma renovação. Sua perspectiva contrastava com interpretações apocalípticas, pois, para ela, os momentos de adversidade poderiam fortalecer, e não destruir, o espírito humano. Diante das provações, cada pessoa teria a escolha de se entregar ao desespero ou utilizar essas experiências como pontos de virada para um entendimento mais profundo e uma mudança positiva. Bernadette também fez menção a um tempo de desastres naturais e agitação social. Segundo relatos de suas visões, ela descreveu um período em que os rios transbordariam, os céus se incendiariam e a terra sofreria grandes perturbações. Suas palavras, ditas há mais de um século, parecem particularmente relevantes diante dos desafios ambientais sem precedentes que enfrentamos hoje. No entanto, mesmo em meio a crises e incertezas, suas profecias reafirmam que a esperança nunca estará perdida para aqueles que buscarem a verdade e a renovação espiritual. O despertar espiritual abordado aqui transcende as preocupações materiais e convida as pessoas a redescobrirem o verdadeiro sentido da vida. Essa renovação não seria meramente um evento externo, mas sim uma transformação interior, um renascimento da fé, da compaixão e da união entre os indivíduos. O impacto das visões de Bernadette vai além das curas milagrosas frequentemente associadas a Lourdes. Embora suas experiências na gruta tenham proporcionado conforto tanto físico quanto espiritual a milhões, suas mensagens sobre o futuro continuam a tocar aqueles que buscam orientação em tempos turbulentos.
Em um mundo que enfrenta desafios ambientais, sociais e espirituais, suas palavras funcionam como um farol de esperança, oferecendo direcionamento tanto para indivíduos quanto para instituições que procuram sabedoria para lidar com as adversidades contemporâneas. Para alguns, suas previsões são um chamado para fortalecer a fé; para outros, representam um lembrete essencial sobre a necessidade de unidade, resiliência e busca pela verdade. Seu legado se tornou uma fonte de encorajamento para aqueles que procuram compreender o presente e se preparar para o futuro. Ao refletirem sobre as mensagens de Bernadette, a grande questão que se impõe é: como a humanidade responderá aos desafios atuais? As divisões irão se aprofundar ou será possível encontrar um caminho de conciliação? As dificuldades levarão ao desespero ou inspirarão renovação? Suas visões indicam que a resposta está nas mãos de cada um. Embora as lutas sejam inevitáveis, a forma como são enfrentadas determinará os rumos do futuro. Na sequência desta análise, exploraremos como as visões de Bernadette se conectam a temas espirituais universais, como perseverança, orientação e fé, e de que forma sua mensagem continua a inspirar diferentes gerações. Em um momento em que o mundo se encontra em um ponto crucial, suas profecias continuam a se revelar, oferecendo reflexão e direção para aqueles que buscam entendimento em tempos de incerteza. Embora muitos se concentrem nas advertências que ela fez sobre provações e tribulações, suas visões não eram apenas sobre dificuldades, mas sobre transformação. Bernadette enxergava um futuro em que a humanidade, apesar dos desafios, reencontraria o caminho da verdade, da compaixão e da fé. Essa perspectiva muda a narrativa de um colapso inevitável para uma oportunidade de evolução. O mundo não está condenado ao caos, mas tem diante de si uma escolha. Um dos temas centrais em suas revelações era o teste da fé, um período em que as pessoas seriam desafiadas a manter suas crenças, mesmo diante de uma grande confusão. Bernadette alertava para uma era em que muitos se sentiriam perdidos e questionariam até mesmo as verdades que antes pareciam inquestionáveis. Essa mensagem ressoa fortemente no mundo de hoje, onde mudanças rápidas nos valores, crenças e tradições levam muitos a buscar um significado mais profundo para suas vidas. Para Bernadette, a fé não era apenas uma questão de rituais religiosos, mas sim de força interior, um compromisso com a verdade, mesmo quando as circunstâncias externas se tornam adversas. Ela previu um tempo em que as distrações do mundo material se intensificariam, afastando as pessoas de suas bases espirituais. No entanto, também descreveu um movimento contrário, uma renovação da fé que surgiria como resposta a esses desafios. Quanto maior a provação, mais forte será a luz que brilhará sobre ela, disse Bernadette, sugerindo que aqueles que buscam a verdade não serão abandonados, mesmo em tempos de grande incerteza. Esse pensamento reforça a ideia de que a fé não é algo que existe apenas em momentos de tranquilidade, mas é fortalecida e testada nas adversidades. Entre suas previsões mais enigmáticas, Bernadette falou de um grande engano que se espalharia pelo mundo, onde uma voz se ergueria prometendo unidade, mas que, na realidade, traria divisão. Muitos estudiosos e teólogos associaram essa visão à figura do Anticristo, descrita em diversas tradições religiosas como alguém que engana através de falsas promessas e distorção da verdade. Bernadette não apresentou essa ilusão em termos políticos ou mundanos, mas como um teste espiritual. Ela alertou que muitos seriam atraídos por uma aparente sabedoria, mas que seus corações sentiriam um desconforto interior. Aqueles que se mantivessem firmes na fé e nos valores morais reconheceriam esse engano, mesmo quando a maioria fosse iludida. O aspecto mais poderoso das profecias de Bernadette é a ideia de que o futuro não está predeterminado. Diferentemente de muitas previsões que falam de um destino fixo, suas visões enfatizavam o livre-arbítrio, a crença de que a humanidade tem o poder de moldar seu próprio caminho. Ela acreditava que, embora as provações fossem inevitáveis, elas não existiam para conduzir à destruição, mas para despertar as pessoas para um novo entendimento. Essa perspectiva coloca uma grande responsabilidade sobre indivíduos e comunidades, pois as dificuldades podem ser tanto um catalisador para mudanças positivas quanto um caminho para o declínio. A grande questão levantada por Bernadette era se os desafios fortaleceriam os laços humanos ou aprofundariam as divisões. À medida que nos aproximamos de 2025, muitos estão revisitando as mensagens de Bernadette em busca de respostas para um mundo cada vez mais incerto.
No entanto, em vez de enxergar suas previsões como eventos inevitáveis, talvez seja mais produtivo encará-las como convites à reflexão e transformação. Suas palavras apresentam dois caminhos possíveis: um, no qual as pessoas cedem ao medo, à divisão e ao engano, e outro, no qual reconhecem as dificuldades como oportunidades para o crescimento e a renovação. Sua mensagem sugere que a escolha ainda está aberta. Os desafios fazem parte da vida, mas a maneira como a humanidade responde a eles é o que realmente definirá o futuro. Nesse sentido, as profecias de Bernadette não são meras previsões, mas lições valiosas. Elas nos lembram que nenhum momento difícil é em vão, que a fé pode ser uma força orientadora até mesmo nas fases mais obscuras, e que a verdade sempre encontrará seu caminho para aqueles que a buscam com sinceridade. Sua mensagem carrega um chamado à responsabilidade individual, instigando as pessoas a examinarem suas próprias ações e a se manterem firmes no que é correto. Seja analisada sob uma perspectiva religiosa, filosófica ou histórica, sua visão central permanece a mesma: a humanidade se encontra em uma encruzilhada, e as escolhas feitas hoje definirão o mundo de amanhã. Embora suas visões falassem sobre dificuldades, elas também transmitiam um profundo senso de esperança. Bernadette acreditava que, mesmo nos momentos mais sombrios, a renovação sempre seria possível e que a fé, a verdade e a unidade jamais estariam fora de alcance. Conforme continuamos a explorar suas profecias, aprofundaremos seus ensinamentos sobre perseverança espiritual, discernimento em tempos incertos e como cada indivíduo pode se preparar para os desafios futuros. Seu legado não se restringe apenas a milagres, mas à sabedoria que oferece uma visão sobre como a humanidade pode enfrentar as provações e, ao mesmo tempo, encontrar oportunidades para crescimento e renovação. A ideia do anticristo nem sempre se refere a uma única entidade, mas pode ser vista como uma influência que se espalha, promovendo engano e afastando as pessoas de sua fé. Esse conceito tem sido debatido em diversas tradições religiosas e espirituais. A visão de Bernadette, na qual uma voz sedutora engana muitos, pode ser interpretada como um alerta contra ideologias e movimentos que aparentam oferecer progresso, mas acabam desviando as pessoas de suas bases espirituais. Apesar da advertência contida em suas revelações, Bernadette também transmitiu uma mensagem de esperança. Ela acreditava que aqueles que buscam sinceramente a verdade não seriam enganados, pois o engano só afeta aqueles que não se dedicam ativamente à sabedoria. Segundo ela, por meio da oração, discernimento e humildade, as pessoas seriam capazes de perceber quando estivessem sendo conduzidas por caminhos errôneos. Embora tenha previsto desafios, ela nunca declarou que o futuro seria um cenário de destruição total. Pelo contrário, via esse período como uma fase de renovação espiritual, um despertar para aqueles que haviam esquecido sua fé ou vivido na dúvida. Ela descreveu um tempo em que multidões se reuniriam em oração, buscando orientação e paz, reconectando-se com suas raízes espirituais. Essa visão se alinha com diversos momentos históricos em que grandes crises levaram as pessoas a redescobrir sua fé, encontrando nela força e consolo. Para Bernadette, esse ciclo se repetiria, e até mesmo aqueles que haviam se afastado da espiritualidade seriam atraídos de volta. Sua profecia não falava apenas de uma cura física, mas também da cura da alma, sugerindo que as dificuldades enfrentadas levariam a uma compreensão mais profunda do que realmente importa. Para os que levam suas palavras a sério, a grande questão é como se preparar para tais tempos. Sua mensagem não era de medo, mas de fortalecimento. Ela incentivava as pessoas a aprofundarem sua fé, cultivarem relações autênticas e desenvolverem discernimento. Bernadette afirmava que aqueles que permanecessem fiéis ao que é justo não seriam abalados, destacando que a melhor maneira de enfrentar tempos incertos é manter-se ancorado na verdade e na integridade. Em vez de sucumbir à confusão, aconselhava que as pessoas buscassem sabedoria, orassem por clareza e confiassem que seriam guiadas pelo caminho correto. Além disso, suas visões indicavam que a preparação não deveria ser apenas individual, mas também coletiva. Ela via a unidade como essencial nos momentos de dificuldade, acreditando que as pessoas precisariam apoiar-se mutuamente, fortalecendo os laços comunitários e oferecendo ajuda a quem necessitasse. Suas profecias apontavam para a formação de redes de apoio, onde a solidariedade seria uma força crucial para superar os desafios.
Conforme sua profecia continua a ser analisada, sua mensagem permanece clara: a humanidade está em um ponto decisivo. Os desafios descritos por Bernadette não deveriam ser encarados como presságios de destruição, mas como um chamado à escolha. Diante das dificuldades, as pessoas poderiam ceder ao medo, à divisão e ao engano, ou optar por enfrentar essas provações com fé, verdade e união. Ela previu que muitos se perderiam, mas também que muitos reencontrariam o caminho, reforçando que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz sempre permanecerá para aqueles que a buscam. À medida que nos aproximamos do ano de 2025, cresce o interesse pelas palavras de Bernadette, e muitos se perguntam se suas visões de fato anteciparam os eventos atuais. O que antes parecia distante e abstrato agora soa surpreendentemente relevante, à medida que a humanidade enfrenta um cenário de incertezas. Enquanto alguns descartam suas previsões como meras coincidências, outros acreditam que elas contêm um significado profundo, servindo tanto como advertência quanto como orientação. Um dos aspectos mais debatidos de suas visões é a ideia de um grande engano, um período em que muitos seriam desviados por forças que afirmam oferecer a verdade, mas que, na realidade, disseminam confusão. Bernadette previu um tempo em que a falsidade se elevaria acima da verdade, influenciando até mesmo aqueles que antes eram firmes em suas crenças. Essa revelação levou muitos a questionar se estamos vivendo o momento que ela profetizou e, se for o caso, o que pode ser feito para se manter vigilante. Um dos maiores desafios apontados por Bernadette era a dificuldade de discernir o real em um mundo repleto de ilusões. Ela descreveu um futuro onde o que é falso seria exaltado como sabedoria, enquanto a verdade seria ridicularizada como loucura. Isso sugere que o engano não se apresentaria de forma óbvia, mas como algo que aparenta ser nobre e justo, mas que, no fundo, desvia as pessoas do caminho correto. Essa previsão se relaciona com preocupações atuais sobre manipulação da informação e a forma como narrativas são moldadas para influenciar opiniões. A luta para distinguir a verdade nunca foi tão desafiadora, pois diferentes vozes disputam a autoridade sobre o que é certo ou errado. Bernadette alertou que a própria certeza se tornaria rara e que aqueles que buscassem clareza precisariam confiar não em fontes externas, mas em suas próprias convicções e intuições. Contudo, ela também ofereceu conselhos sobre como atravessar esse período, afirmando que aqueles que procuram a verdade com humildade a encontrarão, e aqueles que oram por discernimento não serão enganados. Isso sugere que a chave para não se deixar levar por ilusões não está no conhecimento intelectual, mas na sinceridade e no compromisso genuíno com o que é justo. Entre os elementos mais intrigantes de suas visões está a ascensão de uma figura enganadora, que surgiria em tempos de caos, apresentando-se como um salvador, mas desviando muitos da verdade. Embora Bernadette nunca tenha usado a expressão anticristo, a descrição que fez se alinha com as características frequentemente associadas a essa figura. Ela falava de alguém que não usaria correntes ou força, mas sim promessas e persuasão, conquistando a confiança das pessoas não pelo medo, mas pelo apelo às suas esperanças e desejos. Essa visão sugere que o maior engano não viria de uma opressão evidente, mas de uma influência sutil e sedutora. Bernadette advertiu que essa figura falaria de unidade, mas buscaria controle, prometeria paz, mas traria divisão. Essa descrição reforça a interpretação comum do anticristo como alguém que aparenta trazer progresso e harmonia, mas cujo verdadeiro propósito é afastar as pessoas da fé. No entanto, sua profecia não era de desespero. Ela afirmava que aqueles que se mantivessem fiéis à verdade seriam capazes de ver além das aparências e não seriam enganados. Bernadette não via 2025 como um ano de destruição, mas como um ano de escolhas. Ela acreditava que esse período revelaria onde cada coração realmente está, funcionando como um espelho para a humanidade. Para ela, os desafios desse tempo não seriam punições, mas provas que ajudariam a definir quem está realmente comprometido com a verdade e a retidão. Diante desse cenário, sua mensagem final permanece um chamado ao despertar. Ela enfatizou 3 virtudes essenciais para enfrentar esse período: discernimento, para diferenciar o verdadeiro do falso; fé, para permanecer firme diante das dificuldades; e unidade, para fortalecer laços e resistir à divisão. Sua visão não era de um futuro apocalíptico, mas de um teste que poderia levar a um despertar espiritual. Em suas palavras, os desafios não existem para destruir, mas para purificar.
Aqueles que buscarem a verdade e permanecerem fiéis a seus princípios encontrarão o caminho certo, pois este tempo não é sobre medo, mas sobre preparação.